Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 5, por favor. Abra a palavra de Deus no Salmo número 5. Esse salmo foi escrito ao mestre de canto para flautas, um salmo de Davi. Assim diz a palavra de Deus: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo os cercas da tua benevolência. Vamos orar. Senhor, nós lemos mais esta porção da tua palavra, tua santa palavra, sagrada escritura, divinamente soprada, inspirada pelo Espírito Santo. Que privilégio nós temos, Senhor, ao ler essas sagradas letras e ouvir através delas a tua voz. Ouvir e receber da tua parte, Senhor Deus, toda a edificação, toda a consolação, toda a exortação que nós necessitamos para vivermos aqui neste mundo e te glorificarmos com todas as nossas ações, com todo o nosso ser. Nos abençoe mais uma vez, nós te pedimos. Agora que lemos a tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração através do teu Espírito Santo. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre o nosso entendimento, Senhor Deus. Amolece o nosso coração, Senhor, para que assim contemplemos as maravilhas da tua lei. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde o Salmo número 3, Davi vem, provavelmente, como nós dissemos nas exposições anteriores, relatando de forma indireta todas aquelas experiências terríveis pelas quais ele passou durante o período em que seu filho, Absalão, tomou o trono, roubou a sua coroa, roubou os seus conselheiros, se deitou com as suas concubinas. A pior situação, o pior momento, sem dúvida, de toda a história de Davi. Ele teve que fugir da cidade, já repeti isso várias vezes, uma situação desoladora. Aparentemente não conseguiu levar sequer roupas, porque diz que ele ia descalço, chorando, lamentando, talvez pensando em tudo aquilo que ele havia feito no passado, seus erros.
Mas ao mesmo tempo, e isso é o que eu acho muito interessante, nos Salmos 3 e 4, nós vimos que ele disse que ele não tinha perdido o sono. O Salmo 3 diz: eu me deito, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. No Salmo 4 ele reafirmou isso dizendo: eu deito e logo pego no sono. Porque só Deus, só o Senhor é quem me sustenta. Mas quer saber? Parece que nos Salmos 5 e 6 o sono começou a ir embora. Parece que começou a ficar mais acordado do que imaginava. Aqui no Salmo número 5, ele fala em gemido, angústia, eu imploro. No Salmo número 6, no verso 6, eu não vou meditar hoje no Salmo 6, só no 5, mas só para podermos ver essa progressão aqui. Ele diz no versículo 6: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Bom, acho que não estava mais dormindo tão bem aqui. Se a cama já estava molhada de tanta lágrima, de tanto choro, de tanto pranto, é porque a situação não estava mesmo como antes. De fato, meus irmãos, ninguém é intocável. Nenhuma pessoa aguenta muito tempo toda a pressão. E é até certo ponto normal que num certo momento a paz desapareça. A paz que estava sendo mantida nos Salmos 3 e 4 parece ter ido embora nos Salmos 5 e 6. Então, queridos, com base nisso eu queria meditar nessa noite, aprendendo aqui com a experiência de Davi, sobre o que fazer quando a paz vai embora. Quando parece que nós a perdemos. Provavelmente o passar dos dias, a situação que não mudava, o número crescente de inimigos, as traições, o descontentamento dos aliados que não entendiam por que ele tomava certas situações ou certas atitudes no meio daquela situação. E talvez até coisas bem mais práticas, assim, bem mais essenciais, como a falta de comida, a falta de segurança para o pequeno exército que estava com ele naquela empreitada. Enfim, o fato é que parece que essa mistura de situações acabou por, de fato, abalar um pouco a sua paz íntima, ou pelo menos o fez finalmente perder um pouco do seu sono. E isso nos mostra, meus irmãos, que altos e baixos, né, como nós costumamos dizer, momentos de desânimo e de desesperança, infelizmente, podem estar no nosso caminho. E estiveram no caminho de grandes homens de Deus. Aqui está Davi, como prova maior. Mas lembram de Elias, que um certo dia disse: Senhor, daria para o Senhor me matar de uma vez? Acaba com isso. Para que protelar todo esse sofrimento, essa inutilidade da minha vida? Eu fiz tudo o que era possível, eu enfrentei os profetas de Baal, no final não adiantou nada. Elias diz: Senhor, o povo não mudou, mesmo tendo visto que o Senhor é Deus, porque desceu fogo do céu, não adiantou nada. E naquela situação, Elias disse: eu quero morrer. Eu prefiro morrer do que continuar aguentando essa situação. Vocês sabem, Deus o levou lá para Horebe, restaurou o profeta. Mas não sem antes enfrentar a situação de dor, de angústia. Abacuque um dia falou para Deus, quando Deus disse o que ia fazer com o seu povo, Deus disse: eu vou trazer os caldeus, em resposta
a sua oração, Abacuque disse: Senhor, isso aí não foi o que eu pedi. Esse remédio aí está pior do que a doença. Eu preferia então que ficasse a doença. Esse remédio está pior do que a doença. Há situações na vida em que nós nos sentimos mesmo sem saída, desesperançosos. Isso não quer dizer necessariamente incrédulos, mas significa que a pressão foi tão intensa, tão terrível, que as forças acabaram e nós vamos mesmo alagar o nosso leito de lágrimas. Um comentarista descreveu esse salmo aqui, o número 5, com o título Amanhecer Nublado. Achei bem criativo o título dado. Porque ele vinha falando da noite, né? Que ele orava, que ele buscava ao Senhor. Mas a ideia básica aqui é que amanheceu o dia e o sol não brilhou. Amanheceu o dia, mas a luz não veio. A escuridão continuou. A resposta à oração não foi a esperada. Porque Absalão continuava lá, o exército dele continuava crescendo, e como eu já falei várias vezes aqui, tudo isso não era só uma questão técnica, isso envolvia grande sofrimento pessoal. Afinal de contas, era um pai sofrendo por causa de um filho que estava querendo matá-lo, e não era retórica isso, era fato. O que fazer, meus irmãos, quando parece que nada funcionou? Nada deu certo, nada mudou, se fez de tudo, se buscou de tudo, mas o resultado foi exatamente o mesmo, ou seja, nada. Então, nesse salmo nós vemos Davi tomando certas atitudes que podem ser úteis para a nossa vida também, se nós estivermos, ou quando nós passarmos por situação parecida. E eu chamo a sua atenção para os primeiros 3 versículos, porque ele diz: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras, e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que ele está fazendo aqui? Recorrendo ao mesmo recurso. Não tem nenhuma inovação. É o que ele já vinha fazendo antes, buscando ao Senhor. Ou seja, ele continua buscando ao Senhor, sem ter obtido a resposta. Mas ele continua, mesmo assim, orar de novo ao amanhecer. A noite passou, mas a luz não veio, o sol não brilhou. Desanimar? Jogar tudo para o alto? Não. Não há plano B. Nós não temos plano B. Nós só temos plano A. E plano A significa continuar buscando a Deus. Continuar buscando o Senhor, o único que pode, quando quiser, se quiser, fazer algo. Nós não temos plano B. Um dia, alguns discípulos de Cristo se escandalizaram com uma pregação dele, que foi forte mesmo. Jesus disse: se vocês querem ser meus discípulos, entendam uma coisa: a minha carne é a comida que vocês têm que comer, o meu sangue é a bebida que vocês têm que beber. E em vista disso, alguns discípulos falaram: esse discurso é muito duro, esse discurso é muito forte, e foram embora. E Jesus virou para os apóstolos que estavam lá e disse para eles: e vocês, querem aproveitar a deixa? Esse pessoal está indo embora, olha, é a chance de vocês de ir junto, aí não vai chamar muita atenção, né? Mas fácil sair assim uns 3 ou 4 uma vez só do que um sozinho. É como se ele dissesse: vocês querem aproveitar a oportunidade de ir embora?
Também estão achando esse meu discurso muito duro, muito pesado? Claro que estavam. Óbvio que estavam. Mas Pedro então disse para Jesus: e para quem iremos? E para quem iremos? O mundo não oferece solução. O ser humano não tem solução para as crises do ser humano. A filosofia, a razão, a ciência, nada traz solução. Estão aí os milhares de anos da história para contar e recontar, e provar e comprovar. Para quem iremos? Nós não temos plano B. Não há plano B. É levantar no dia seguinte e continuar orando. É levantar no dia seguinte e continuar buscando a Deus. Porque nós não temos outro a quem recorrer. Nós não temos outro a quem buscar. Por isso ele diz, e veja a intensidade, das expressões: dá ouvidos, acode, escuta. 3 palavras sinônimas, claro, mas a ideia é: em algum momento o Senhor vai ter que me ouvir. Em algum momento o Senhor vai me ouvir. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. A ideia é: pode contar com isso, Deus. Se a resposta for sim, se a resposta for não importa. O Senhor pode contar que vai ouvir a minha voz todo dia, toda manhã, porque eu não vou desistir de buscar o Senhor. Mas aqui ele coloca um detalhe adicional, ele diz: ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A ideia parece ser: eu não vou logo para o meu trabalho. Eu não vou logo tentar resolver as coisas à minha maneira. Sim, porque às vezes nós até oramos. Mas depois do amém, nós esquecemos de Deus. Depois que deu o amém, nós vamos tentar resolver tudo da nossa maneira. Vamos tentar fazer as coisas da nossa própria, como sempre fizemos. Ao que parece, Davi finalmente compreendeu que o que ele sempre fez não funcionou. Essa que é a verdade. Ele era o responsável principal pela tragédia da sua casa, do seu lar, isso é inegável. Ele é o homem segundo o coração de Deus, mas ele falhou terrivelmente com a sua casa, com o seu lar. Então está na hora de esperar Deus fazer alguma coisa, em vez de eu tentar resolver tudo à minha maneira. Isso não é preguiça, não é cruzar os braços. Ao contrário, é braços erguidos, não cruzados. É mãos suplicantes. Mãos que buscam daquele que é o único que pode fazer diferença. Não há plano B. Nós não temos outro a buscar. Nós temos que continuar todo dia e sempre e sempre. Mas note que nos versículos 4 a 7, é quase como se Davi estivesse relembrando coisas para Deus. Mas isso é muito mais didático para ele mesmo, até porque Deus não precisa ser lembrado, mas ele gosta. É interessante esse discurso aqui dos versículos 4 a 7. Veja: pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade. Está dizendo: o Senhor é dessa forma, né? O Senhor é assim, não é? O Senhor não gosta, o Senhor não se agrada da iniquidade. Contigo não subsiste o mal. Não é fato? Não é verdade, Deus? Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis.
os que proferem mentira, o Senhor abomina. Ele não está mandando o Senhor abominar, não está dando ordens para Deus. Ele está dizendo, isso é o que o Senhor é. É assim que o Senhor age. É assim que o Senhor age. O Senhor é quem destrói. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. O que Ele está fazendo, meus irmãos? Ele está relembrando para si mesmo quem é Deus. Ele está pregando para si mesmo, reassegurando o que ele já sabe. Ele está relembrando o caráter de Deus. Sim, porque às vezes, e aqui era um caso exatamente desses, a situação tem o poder de obscurecer temporariamente o caráter de Deus. Especialmente quando nós começamos a questionar por que Deus não fez assim ou por que não fez assado. Então o que ele está fazendo aqui nada mais é do que relembrar o que ele já sabe sobre Deus. Ele já fez isso no Salmo 3 também. Relembrar o que ele sabe, o que ele conhece a respeito de Deus. Deus é justo, Ele vai punir o mal. Vejam a ênfase crescente nos termos que vão aumentando de convicção, à medida em que ele vai descrevendo, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, cada vez usa termos mais fortes na sequência. Ou seja, ele mesmo está esquentando nessa coisa. Dizer, o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas, meus irmãos, na prática, isso não podia ser visto. Na prática, Deus não estava destruindo os arrogantes. Na prática, Ele não estava abominando o sanguinário, porque estavam todos lá em Jerusalém numa boa. Na prática, Absalão estava no trono, os conselheiros estavam com ele. Não dava para ver isso na prática. A situação pregava outra coisa. A situação proclamava outra coisa. Mas nós nos guiamos pelo quê? Nós nos guiamos pelo que a situação parece pregar? Pelo que a situação anuncia? Ou nós nos guiamos pela fé? O que é fé? É a certeza, é a convicção de coisas que não podem ser vistas. É a certeza de que mesmo que a situação pregue uma coisa, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é Deus. Eu aprendi da palavra dele quem ele é. Então, eu me apego a isso, eu me apego à fé, mesmo que tudo à minha volta esteja pregando o oposto. Sim, porque um dia nós veremos que aquela realidade não era tão verdadeira assim também. E talvez descobramos que a nossa visão da realidade estava muito opaca. Estava cega, talvez. Nós não nos guiamos pelo que nós vemos. Nós não precisamos ter todas as evidências aqui na nossa frente de que Deus nos ama. Se eu tiver que basear a certeza de que Deus me ama por causa dos fatos, das circunstâncias, eu não precisaria de fé. Paulo diz, o Senhor prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de que faz com que tudo à nossa volta fique em perfeitas condições? É claro que não. É claro que ele não disse isso.
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter seu Filho morrido por nós, sendo nós pecadores. A grande evidência do amor de Deus para conosco não é se Ele atende nossas orações, não é se Ele traz alívio a algum sofrimento momentâneo. E é evidente que Ele faz essas coisas, porque Ele é bom, misericordioso. Mas eu jamais devo colocar a prova, a evidência do amor de Deus em coisas circunstanciais. Pelo simples fato de que a Escritura diz que a prova não é essa. A prova do amor de Deus para conosco é a cruz do Calvário. É Cristo ter morrido por nós. Sempre que eu tiver dúvida, é para lá que eu tenho que olhar. E não é para o que está à minha volta. Sempre que eu estiver em temor, é para lá que eu tenho que olhar. E não para o número de inimigos que me afrontam. E não para os problemas que batem à minha porta. Mas também não para as alegrias. Também não para as bênçãos. Elas não são a prova do amor de Deus. O que Davi está fazendo aqui é dizer: eu sei quem Deus é. Ele é o Deus do pacto. Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que não falha. E Ele fará a justiça dele mais cedo ou mais tarde. Mas aí entra um ensino fundamental do Novo Testamento, é que essa justiça realmente pode ser mais tarde. Ela não tarda. Mas, da nossa perspectiva, pode ser mais tarde. Quando Jesus abriu o 5º selo no livro do Apocalipse, viram-se almas debaixo do altar. E essas almas clamaram a Deus, parecido com o que Davi faz aqui. Elas disseram: até quando, Senhor? Soberano, justo, verdadeiro. Aos temas, aos títulos para Deus. Tu que és isso, soberano, justo, verdadeiro, até quando não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Mas a resposta foi: esperem, aguardem. É preciso esperar o tempo de Deus. É preciso esperar o tempo da justiça de Deus. Não é o nosso tempo. Aliás, foi dito àquelas almas: tem um número para se completar. Quando se completar o número dos que têm que ser mortos, dos mártires, quando se completar o número, então eu farei justiça. Mas até lá, nós temos que confiar no que nós sabemos a respeito de Deus. Nós temos que nos apegar às verdades que nós aprendemos sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele faz, sobre sua justiça. Mas ao mesmo tempo, note que Davi diz no verso 7: porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. É interessante que ele relembra o caráter justo de Deus por um lado, dizendo: o Senhor vai punir os injustos. O Senhor vai, o Senhor não pode tolerar, não vai tolerar para sempre os perversos. Mas então ele percebe que se ele levar isto
as últimas consequências, se ele levar isto e somente isto, as últimas consequências, o que vai acontecer? Não terá misericórdia para ele também. Não haverá salvação para ele também. Por isso ele apela para a misericórdia de Deus. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia. O que significa isso, meus irmãos? Reconhecer as próprias limitações. Reconhecer que nós também deveríamos ser alvos, objetos dessa ira aqui, que ele disse que Deus vai, mais cedo ou mais tarde, derramar. Reconhecer que nós também devíamos estar debaixo disto, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso, e misericordioso significa não nos dar o que nós merecemos, nos poupar de receber o que nós devíamos receber. Ou seja, essa aqui, no fundo, não é uma oração de quem se sente superior aos outros. É uma oração de quem entendeu a relação que há entre a justiça e a misericórdia de Deus. E, basicamente, a essência da fé cristã, está em entender a relação que há entre a justiça e a misericórdia de Deus. Deus continua justo, mesmo sendo misericordioso para conosco. Mas há um preço. Há um preço. Embora a misericórdia de Deus seja livre, como Paulo fala, ele usa com quem ele quer, como lhe apraz, mas ela tem um preço também, que o próprio Deus tem que pagar. E esse preço está aí mais uma vez, na prova do amor dele para conosco. Se nós falarmos em misericórdia à luz do Novo Testamento, nós não temos como esquecer cruz, sacrifício. Quem pagou nossa dívida? Quem pagou nossa conta? É interessante que na sequência, quando Davi descreve os ímpios, ele diz no verso 9, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. E não é sem motivo que Paulo cita exatamente esse verso em Romanos 13:13, quando ele descreve a universalidade do pecado. Ele começa no verso 10 dizendo assim: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Porque a sua garganta é sepulcro aberto. E cita exatamente este salmo aqui. Mas na sequência do argumento de Paulo em Romanos 3, ele vai dizer: porque todos pecaram e são necessitados da misericórdia, necessitados da graça de Deus. Como cristãos, quando nós vemos as atitudes dos ímpios, nós sempre temos que pensar nos dois atributos de Deus: justiça e misericórdia. E de certa forma, não é errado desejar os dois. A grande vantagem de ser cristão, de ter toda a revelação completa, Antigo e Novo Testamento, é justamente entender que as duas coisas são possíveis: justiça e misericórdia simultaneamente. Porque o Senhor pode fazer isso pelos ímpios, por esses aqui de sepulcro aberto, cuja boca, cuja garganta é isso. Não tem como ter uma expressão mais forte, Quando eles abrem a boca, ele está dizendo: só sai podridão. A mesma coisa que abrir um sepulcro.
falando evidentemente da perversidade que vem do coração, como Jesus dizia, passa pelos lábios. A pregação é de arrependimento a todos, mas evidentemente aqueles que não se converterem terão que se ver com a justiça. Terão que se ver com a justiça de Deus. Porque em última instância, Ele é isso mesmo. Os arrogantes não permanecerão. Serão destruídos os que proferem mentira. São abomináveis para Ele o sanguinário e o fraudulento. Apenas nós, como cristãos, antes de desejarmos a condenação dos outros, temos que pensar na nossa própria, que foi removida. E se nós temos proclamado o Evangelho da misericórdia para as outras pessoas, então sim, se elas se recusam, cumpra-se a justiça. Sim, até quando, Senhor? Vale essa oração. Até quando, Senhor, nós não veremos a sua justiça sendo feita, sendo executada? Então, ao mesmo tempo em que nós ansiamos que os perversos sejam punidos, nós também ansiamos pelo seu arrependimento, pela sua mudança, porque as duas coisas são possíveis à luz dos dois testamentos. E finalmente, meus irmãos, nós vemos Davi aqui ansiando pelo regozijo completo daqueles que confiam em Deus. Ele diz no verso 11 em diante: mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Veja, ele não está pedindo para Deus abençoar, ele diz: o Senhor faz isso. Isso aqui não isso aqui é uma oração descritiva. Está descrevendo o caráter de Deus. Deus é isso. E como escudo os cercas da tua benevolência. Há um anseio aqui pela felicidade dos que confiam em Deus. E também uma declaração de confiança na graça soberana de Deus. Resumindo então, meus irmãos, o que fazer se a paz foi embora? Retornar para Deus, retornar para Ele todo dia. Não há plano B. Não há outra opção. Correr até a presença de Deus e de lá não sair, até ouvir Deus falar. Relembrar o caráter de Deus. Sua justiça se manifestará sobre os ímpios, mais cedo ou mais tarde. Mas também lembre-se que você só permanece na presença dele por causa da misericórdia dele. Portanto, compreenda as suas próprias limitações. Não é errado desejar que os ímpios sejam punidos. Claro que antes nós temos que desejar que sejam salvos, que se arrependam. Mas se rejeitam o Evangelho e permanecem na vida de pecado, merecem a justiça de Deus. Acima de tudo, nós temos que confiar que a recompensa do Senhor é para o seu povo, na justa medida da cruz, daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Nós que também éramos sepulcros, de dentro de nós também sai muito mau cheiro muitas vezes. De maneira que nós precisamos da misericórdia de Deus. Ser fiel é esperar sempre na misericórdia de Deus, toda manhã. Quer ela esteja nublada, quer ela esteja brilhante e gloriosa. Vamos orar?
Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos intensamente a Tua presença, o Teu rosto, a Tua face bondosa, misericordiosa, mesmo quando tudo à nossa volta quer nos afastar de Ti, mesmo quando toda a pregação à nossa volta diz que Tu não és justo, nem bom, mesmo quando insistem para nós que o Senhor não poderia ter feito isso ou aquilo. Ajude-nos, ó Deus, a entendermos que não temos outro a ir a buscar, exceto o Senhor. E que sim, a Tua justiça se manifestará, mas a Tua misericórdia já está se manifestando. E de uma maneira sublime na nossa própria vida, que temos experimentado o Teu amor, a Tua paciência para conosco. Permite, Senhor, que confiantes na Tua justiça soberana, também possamos compartilhar a Tua misericórdia com tantos que sofrem, padecem de falta de esperança, de falta de fé. Ajude-nos, ó Deus, a nos guiarmos pelo que nós sabemos, pelo que nós cremos, e não pelo que nós vemos. Ajude-nos, ó Deus, a viver para o Teu inteiro agrado e para a Tua glória. É o que nós Te suplicamos, em nome de Jesus. Amém.